Olá, eu sou Adriana Garcia, autora do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Este é o áudio do 25º dia. Como vai você? Tenho recebido informações de centenas de pessoas que estão passando por uma grande transformação ao ouvirem esses áudios. Vocês não podem imaginar a minha alegria em ser colaboradora de Deus nisso. E o melhor é saber que cada um de vocês pode se transformar num colaborador de Deus também. O que transforma o ser humano é a palavra de Deus. Sempre seremos apenas instrumentos dele. Não somos o pão que sacia a fome, nem somos a água que mata a sede, mas podemos indicar aos famintos e sedentos onde encontrar o pão da vida e a água da vida. Você consegue imaginar uma igreja em que todos estejam sendo transformados pela palavra? Pois é, essa é a ideia de Deus e eu acredito nesta ideia e desejo fazer parte dela de forma ativa. Faça algo você também. Deus deu dons e talentos a cada um de nós para serem usados nesta direção. Alimente-se do pão e da água que vem de Deus e depois diga aos outros como e onde eles podem encontrar essa água e esse pão. Vamos lá, que ainda temos muita coisa pela frente. O tema de hoje é: se eu não confio na justiça de Deus, posso me tornar ré dessa justiça. Leia comigo Tiago 5,9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Que verso interessante. Tiago é curto e grosso. Ele escreve que os irmãos não devem se queixar uns dos outros, pois isso traz juízo para quem se queixa. E ele destaca que o juiz já está às portas. Como é importante não se colocar como réu diante dele porque julgamos o nosso próximo. Como é importante ter paciência também sobre os erros das outras pessoas, crendo que o juiz está chegando e está vendo tudo. Na justiça de Deus não precisa de provas e o crime não prescreve, pois ele está presente na cena do crime e age na hora certa. Por isso, não devemos cometer erros diante dele quando olharmos os erros dos outros. A queixa não só estraga os relacionamentos, como tem um potencial de nos colocar como culpados diante do justo juiz. Decida se policiar sempre que estiver diante dos erros dos seus irmãos. Se você não puder exortá-lo pessoalmente, não faça queixa dele a terceiros, para não tornar-se réu diante de Deus. Não importa a gravidade do erro e sua repercussão, acredite que Deus está vendo tudo e breve, muito breve, agirá. Vamos orar? Senhor, eu não costumo me queixar dos meus irmãos, mas já fiz isso. Por isso peço perdão, pois todas as vezes que fiz isso me coloquei totalmente vulnerável ao teu julgamento. Eu te peço que me dês discernimento e antes de me queixar eu possa lembrar esta palavra. Mesmo que a queixa seja completamente pertinente sobre uma situação real, eu quero ter paciência para esperar que tu, como justo juiz, se manifeste. Eu te imploro, quero te agradar mais do que ter razão e mostrar que sei algo a respeito de terceiros e colocar meu juízo de valor sobre o que eles são ou o que eles fizeram. Eu não quero ser juíza, quero aguardar a tua presença e tua sentença com a minha consciência limpa, em nome de Jesus. Amém. O mais sensato a ser feito é não julgar ninguém. Essa reflexão de hoje me levou a 10 anos atrás. Na época, eu julguei uma irmã a respeito dela decidir casar-se novamente após o seu divórcio. Eu disse que a fé dela deveria ser bem maior para acreditar que Deus abençoaria seu novo casamento do que para restaurar seu casamento anterior e transformar seu ex-marido. Em seu primeiro casamento, ela havia sido traída reiteradamente por seu esposo, que era pastor, inclusive com algumas de suas ovelhas. Aquela irmã não estava obrigada biblicamente a permanecer com aquele marido adúltero e não arrependido. Então ela usou sua liberdade para pedir o divórcio. Eu não senti a dor daquela mulher e fiz um julgamento farisaico em defesa do casamento. Anos depois, passei por experiência parecida e, mesmo não sendo a pessoa que pediu o divórcio, vivi exatamente a dor daquela mulher em minha própria pele. Um ano depois, também usei minha liberdade para constituir novo matrimônio. Mas nunca esqueci que um dia eu repreendi uma pessoa e o tempo e o próprio Deus me permitiu viver a mesma situação para me ensinar que eu não devo julgar ninguém e que sempre que olhar o outro e achar que ele está errado, devo olhar para mim mesma e lembrar que sou passível de passar pelas mesmas experiências e aquilo que eu considerava um erro olhando de fora, um dia pode tornar-se um acerto quando eu for a protagonista da história similar.
Como essa experiência me marcou e me mudou. Hoje, eu e meu esposo ajudamos pessoas divorciadas, no sentido de auxiliar em sua cura emocional, em seu crescimento espiritual e em suas decisões, com respaldo bíblico. E de vez em quando me deparo com pastores que têm exatamente a mesma opinião e postura que eu tive no passado sobre divórcio. Eu faço uma breve oração por eles e digo: Senhor, tem misericórdia desta vida, que ela possa entender, compreender a situação dos outros, sem precisar passar por ela como aconteceu comigo. Portanto, ao nos colocarmos como juízes diante dos nossos irmãos, precisamos estar preparados para encarar Deus como nosso juiz. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a calar a nossa boca e só confiar em sua justiça. Terminamos agora o 25º dia do audiobook 40 dias para mudar a mim mesma. Se ele lhe abençoou, inscreva-se no nosso canal do YouTube Ajudando Divorciados e ouça os demais áudios que estão disponíveis lá. Lembrando que o conteúdo será útil para pessoas de todas as idades, sexo, estado civil ou religião. Como você pode perceber, este conteúdo chegou até você gratuitamente, mas caso você tenha condições, você pode agradecer de forma prática, depositando uma oferta de qualquer valor na conta do Ministério LED, Levando Esperança aos Divorciados, uma instituição sem fins lucrativos fundada por mim e pelo meu esposo, que oferece ajuda a pessoas que passam por separação ou divórcio. Anote o número da conta: Caixa Econômica Federal, Agência 1136, Operação 003, conta corrente 405, dígito 4, em nome do Ministério LED. Além de contribuir, você também pode interceder por nós. Caso deseje conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério, acesse o site www.ajudandodivorciados.com.br. Que Deus nos abençoe. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Obrigada por sua audiência e até o próximo áudio.